Estamos de volta e agora a gente vai partir para a prática, né? A gente vai desenvolver um aplicativo agora sobre o MVVM, tá? Eu já até criei um projeto, eu criei um projeto chamado de Maracanema e é um projeto que foi criado lá no Xamarin Forms utilizando o Portable, tá? Eu já gravei alguns vídeos falando sobre o assunto, então eu não vou ficar preso nesse assunto. Já criei o projeto. E agora a gente vai implementar esse projeto. Qual que é a proposta desse projeto? A proposta desse projeto é que, como eu jogo bola, então eu vou dar a opção aqui para a gente poder cadastrar todos os nossos atletas lá, todos os nossos jogadores. E depois a gente vai avançar nesse aplicativo de forma que a gente consiga pontuar, consiga agendar jogo, verificar ou marcar os times, montar time e ranquear os melhores jogadores. Então, aqui a gente vai mostrar bem básico do que é o MVVM, tá? A gente vai criar três pastas aqui: a pasta View, a pasta Model e a pasta Model View. Então vamos lá. Vamos criar a pastinha Model. Vamos criar a pasta View Model. E vamos criar a pasta View. Ok, está criado. Então a gente vai começar aqui pela classe jogador. Vamos chamar de jogador. Aqui está a classe jogador. A primeira coisa que eu vou fazer é estender essa classe do iNotify Property Changer, que eu já falei sobre isso aqui no vídeo anterior, onde só tem a parte teórica disso. Então tá aqui, agora eu vou estender. Eu vou, na verdade, implementar a interface. A interface está implementada. Eu já fiz a minha colinha aqui. Vou pegar aqui da minha colinha o que a gente precisa. Então tá aqui um método chamado de notificação. Qual que é o papel desse método? Esse método vai fazer o seguinte: vou importar aqui o color member name, ela é do compile service. E qual que é o papel desse método notificação? Esse método notificação, ele será acionado toda vez que o estado da minha classe jogador for alterada. Então, um exemplo disso. Vamos lá, implementar aqui. Vamos fazer aqui o ID. Ele vai ter um get, vai ter um set. E aqui no get a gente vai dar o retorno dele, do ID. E do set nós vamos fazer isso aqui. Vamos escrever no ID, né, o valor que foi informado. E aqui a gente tem o notificação. Então, toda vez que houver uma alteração, for executada uma alteração aqui no set, ou seja, o usuário informou um valor para essa propriedade, ele vai chamar uma notificação. Notificação, tem alguma alteração de estado aqui? Tem. Se sim, ele vai executar aqui o property change aqui, tá? Passando qual que é o argumento desse evento do property change. Aqui no caso é o nome da nossa propriedade, tá? Então, além do ID, a gente vai ter também, vamos chamar aqui de nm jogador. Vamos criar também vamos chamar de data de nascimento. Vamos chamar aqui date time. Date de nascimento.
E vamos criar também o NM posição, para a gente saber qual que é a posição que esse jogador joga. Tá? Então agora vamos fazer as implementações aqui. Vamos começar daqui. Aqui. Depois do nome do jogador a gente tem data de nascimento. E além da data de nascimento nós temos a posição. Então vamos colocar aqui posição. E aqui a gente vai fazer essas implementações. Então o nome do jogador. Na verdade aqui a gente vai dar o retorno do nome do jogador. Aqui no get nós vamos falar que um NM jogador para receber o valor que foi informado e passar a notificação para ele verificar qual que é o estado. E vamos fazer aqui também. Vamos dar um return no set DT nascimento, o valor que foi informado e a notificação. Vamos fazer um get, o get desse cara aqui também. E o set. Na verdade é NM posição. Vou mudar aqui também porque senão vai dar problema lá na frente. NM posição. Nome da posição vai ser igual ao valor. E ele vai ter a notificação. Então a nossa classe jogador ela está pronta. Aqui nós temos aqui as variáveis locais que representa cada uma das nossas propriedades, e as nossas propriedades passando um valor para essas variáveis locais, tá? Através do get e através do set, né? Lembrando que o get retorna o valor e o set escreve o valor na propriedade. Então aqui toda vez que houver uma alteração aqui nesse valor, for escrito um valor aqui no NM jogador, nós receberemos uma notificação avisando que houve uma alteração de estado da nossa classe, tá? Vamos criar agora a nossa viewModel. Vamos chamar essa viewModel de jogador viewModel. Vamos torná-la pública. E vamos fazer o seguinte. Vamos passar um observable collection da nossa modelo jogador. Vamos chamar esse cara aqui de jogadores. E vamos deixar um get aqui para ele retornar o valor para a gente. Ok? Nós temos também o command, né, que nós falamos sobre o iCommand, que é toda vez que o usuário pressionar lá, tocar no botão, ele vai adicionar, então ele vai disparar através do command, tá? Então antes do command, vamos fazer o seguinte, vamos instanciar vamos criar uma inicialização dessa nossa classe aqui. Então toda vez que ela for inicializada, nós vamos falar que os jogadores também vai ser inicializado. Ok. E vamos colocar aqui também o iCommand do executar. Vamos chamar de executar command. Vamos deixar um get aqui para ele, que a gente vai precisar. E vamos importar aqui a biblioteca do iCommand. Ok. Vamos ver aqui se está faltando mais alguma coisa. Por enquanto não.
E vamos aqui partir para a implementação da ação. Public iCommand executar command. E aí nós temos um get e vamos fazer o seguinte. Eu vou executar command. Ele vai retornar para a gente. Vou executar command. Do new aqui. Command. E aqui dentro vamos utilizar a expressão lambda para implementar o código que a gente precisa implementar aqui. Vou olhar na minha colinha aqui, porque na verdade isso aqui, o return fica aqui, óbvio, né? Aqui. E falta fechar aqui. Ok. Esse executar command tá com errinho, mas vamos implementar aqui os jogadores. Vamos adicionar um novo jogador. E aí a gente fala que o ID dele vai ser o contador desse cara aqui, do count. O name jogador vai ser igual a jogador mais jogador count, porque ele vai trazer jogador 0, jogador 1, jogador 2, que é o que a gente quer mostrar, pelo menos por enquanto. Na data de nascimento, vamos colocar o date time now, a data e a hora do momento. E o nome da posição, vamos deixar aqui um valor fixo, vamos deixar aqui goleiro, que é a minha posição lá, nesse futebol. Bom. Esse erro aqui está acontecendo porque a gente precisa de um set lá, que eu esqueci de colocar o set aqui em cima. Então, está aqui declarado set. Então, está finalizado aqui o nosso jogador view model. E agora a gente vai partir para a nossa view, tá? Vamos só dar uma passada aqui o observable collection, né? Então esse cara aqui é um observador, né? Digamos assim. Então toda vez que tiver, na verdade a gente vai ligar esse cara aqui lá no nosso list view, tá? Aqui tem o iCommand, né? Uma interface iCommand de executar o command ou de executar command. E toda vez que o usuário apertar o botão de adicionar, então ele vai chamar esse executar command aqui e vai adicionar um jogador lá na nossa tela. Por quê? Porque ele vai incluir um jogador no nosso observable collection aqui, ó, dos jogadores, tá? É isso que ele vai fazer. E agora vamos só dar uma repassada aqui para ver se está tudo ok. Jogadores, executar comando. Ok, tá tudo ok. E agora a gente vai partir para a nossa view. Tá? Vamos criar a interface da nossa aplicação. Vamos lá. Vamos adicionar um novo item. Vamos no Cross Platform. E vamos chamar esse cara de view cadastro jogador. Bom, criamos a view cadastro jogador. Aí vocês podem ver que ele já trouxe um código aqui para mim, porque eu já tinha feito essa implementação aqui, tá? Então, primeira coisa, vocês vão adicionar um content page, .content, um stake layout, com um pad aqui para posicionar, um espaçamento, e um list view, tá? O list view, ele obrigatoriamente, nós passamos aqui o nosso item source. E quem que é esse item source aqui? Vocês podem ver que a gente tem a palavrinha bind. Esse item source aqui, jogadores, é esse cara que está aqui na minha view model. Esses jogadores aqui, passado no nosso observable collection. Tá? Então a proposta é
esse cara aqui ser o nosso, digamos que data source, tá? O item template, data template, aqui está o conteúdo do nosso list view, né? A gente está chamando a gente vai exibir no texto o nome do jogador utilizando o bind, o recurso bind, né? Que conecta lá no na nossa classe. E por fim a gente tem aqui o botão, a gente chamou aqui o botão de adicionar jogador e fizemos aqui também, ó, aqui ó, estamos utilizando o command, fazendo um bind, chamando o executar command. Quem que é o executar command? O executar command é esse cara aqui, ó, executar command. Então o usuário tocou lá no botão, ele vai executar esse cara aqui, ok? E por fim a gente precisa ir lá no nosso appcs e fazer uma alteração para que essa view seja chamada. Então vamos apagar esse código aqui todinho, aqui, ó, aqui para baixo, esse aqui também, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vamos criar uma variável chamada principal. Ele é a nossa view cadastro jogador. Então a gente precisa importar esse cara aqui que está lá na pastinha view, e a nossa main page agora vamos chamar através do principal, ok? Bom, vamos executar o nosso projeto. Eu imagino que esteja tudo certo, tá? Então tá aqui, ó. Preciso primeiro, para executar no WP, a gente clica aqui, vem no set a Startup Project, e depois a gente vem aqui no Build, no Configuration Manager, isso a gente faz só uma vez, e altera aqui a plataforma, tá? E marcar a opção de Deploy e a opção de Build e a opção de Deploy. Ok? Então, vamos fechar, e agora a gente vai executar o nosso projeto para ver como é que ficou essa implementação aí. Vamos esperar um pouquinho agora, que é o tempo dele dar um build aqui no nosso projeto. Enquanto isso, vamos ver o que ele está fazendo aqui. Bom, eu fiz aqui propositalmente, a gente vai clicar no botão adicionar jogador. Vocês podem ver que não vai ter ação nenhuma, porque faltou um pequeno detalhe, né? Falta a gente ir aqui na nossa view, a gente não pode esquecer disso, tá? Estou mostrando isso para vocês porque primeira vez que eu fui implementar eu quebrei um pouquinho a cabeça porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Qual é esse detalhe? Fazer a ligação do data bind, né? Do bind context aqui, ó. Então, a nossa view, vou criar uma variável chamada viewModel e vou falar que ele é o jogador viewModel, tá? E no nosso bind context ele vai ser igual a nossa viewModel. E agora vamos executar o nosso projeto. Então eu fiz essa implementação dentro do code behind da nossa view aqui, ó. View, cadastro view, né? .cs, .shop.cs, que é o code behind. Vamos executar agora. E eu acho que agora eu não estou esquecendo de nada, mas vamos executar. Imagino que agora vai dar tudo certo.
Vamos executar agora. Olha aí que legal. Eu coloquei um breakpoint aqui para toda vez que a gente clicar no botão, ele cair aqui, né? Então, isso quer dizer que está sendo adicionado. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o MVVM. O segundo vídeo ficou muito grande, então eu parei ele. E esse é o terceiro vídeo só para a gente poder finalizar aqui a nossa aplicação. Já está tudo funcionando. Então agora vamos executar aqui para a gente poder entender tudo aquilo que nós fizemos. Então está aqui. Ao toque do botão, o usuário tocou no botão, o que ele vai fazer? Adicionar aqui o jogador, tá vendo? Adicionou o jogador 0, agora adicionou o jogador 1, agora adicionou o jogador 2, e assim vai adicionando na nossa list view. Vamos colocar um marcador aqui e a gente vai ver que quando ele chegar nessa linha ele vai parar. Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui também no nome do jogador. Então o que vai acontecer? Clica no botão, vai adicionar o jogador. Então adicionou lá e ele vai parar aqui também. Olha que legal, ele parou aqui na nossa classe. Por quê? Porque esse cara aqui, o iNotifyPropertyChanger, né, através do método que nós implantamos, chamado de notificação, ele observou que houve uma alteração de estado da nossa classe. E como houve essa alteração de estado, ele vem aqui e na verdade já foi escrito, né? E ele informa para a gente que houve uma alteração de estado através desse método aqui, tá? Então, coloquei aqui, podem ver que ele parou, vou mandar continuar, e ele adicionou o jogador na nossa lista. Aqui mais uma vez, e está lá o nosso sétimo jogador adicionado, o oitavo, e por aí vai. A MVVM é uma realidade para desenvolvimento de aplicativos no Xamarin, tá? Então a gente precisa entender como funciona o MVVM. Existem vários frameworks aí já disponíveis que implementam uma boa parte desses códigos que nós fizemos, porque o que nós fizemos foi tudo na mão para a gente poder entender o que acontece nos bastidores do MVVM, né? Mas nós temos o MVVM Cross, o Prisma, né? E outros frameworks que implementam o MVVM. Você não precisa digitar isso tudo aqui na mão, mas a nossa proposta é mostrar isso para vocês, como funciona a implementação na nossa classe, né? Então tá aqui a nossa classe, a nossa ViewModel, né, que é responsável por ligar a classe com a nossa view. Deixa eu fechar aqui a classe com a nossa view. Então vocês podem ver que ele não sabe, ele não tem uma dependência direta da nossa classe jogador. Ele faz essa conexão, tá? Ele faz aqui essa intermediação de classe de view e da classe. Se você um dia apagar, eu quero fazer uma outra implementação ou utilizar um outro framework, se você apagar isso aqui, você continua tendo o jogador e a sua view, e você não compromete o seu projeto, né? É claro que você precisa ainda utilizar, então, no caso, um outro recurso para fazer essa conexão aqui, tá? Por que utilizar o MVVM? É porque ele é um pattern específico, né, para desenvolvimento de aplicações. Ele é um padrão que praticamente todos os desenvolvedores que trabalham com o Xamarin utilizam, e ele tem as particularidades dele. No caso, a gente não precisa, por exemplo, dar um refresh num list view depois que você adiciona uma nova classe, né? Igual que nós fizemos aqui no jogador. Eu clico no botão adicionar e ele já, através do Observable Collection, ele já adiciona
aquela nova instância de jogador que foi adicionada no caso, né? E aí você minimiza a codificação porque você utiliza esses recursos, tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. É uma introdução sobre o MVVM e nós vamos gravar um próximo vídeo em que eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza o SQLite para salvar no banco, e aí a gente vai fazer uma telinha em que a gente vai informar os dados do jogador e a gente vai salvar isso no SQLite, tá certo? Espero que vocês continuem aí curtindo o nosso canal. Obrigado a todos e até a nossa próxima vídeo.